Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Vivendo em Tempos Difíceis. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 até o 5. Está escrito assim: Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amados, veja que essa palavra aqui ela é bem forte, né? Porque é uma exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, quando nós lemos o capítulo 1, o capítulo 2 aqui da carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que Paulo está exortando Timóteo para que ele permanecesse firme, fiel no chamado dele, na fé que ele tinha, no poder do evangelho. Ele pede, né, para Timóteo se afastar de todo tipo de iniquidade, de fugir dos desejos malignos, mas seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. E aqui no capítulo 3 ele diz claramente: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí ele faz uma lista de quais seriam as características das pessoas nesses últimos tempos. E no versículo 5 ele diz assim, ele conclui isso dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ou seja, nos últimos tempos virá um tempo tão difícil, tem outra versão que diz tempos trabalhosos. São tempos trabalhosos mesmo para nós vivermos. Porque as pessoas vão ter aparência de piedade, ou seja, elas vão se dizer religiosas, vão se dizer cristãs, mas elas vão negar o poder de Cristo, elas continuarão vivendo do seu jeito, da sua maneira, completamente governadas pela natureza caída. E isso, amados, é o que nós temos vivido, né? Nós temos vivido esse tempo terrível que a Bíblia diz, é o tempo em que nós estamos vivendo, é o que nós temos visto. E aí, a palavra de Deus para nós hoje é um conselho, eu posso dizer assim, que é um conselho de Deus para nós sobre a nossa vida íntima, sobre os nossos relacionamentos íntimos. Sabe, amados, a igreja, ela tem muitas vezes sido enganada com um discurso inclusivo que não é um discurso bíblico, mas é um discurso pagão. É um discurso ímpio, é um discurso que eu posso dizer demoníaco. Então, muitas vezes nós vemos crentes, aqueles que se dizem cristãos, dizendo: mas Jesus, ele sempre sentou com os pecadores, ele comia com os pecadores, fazia suas refeições com os pecadores. Agora, esses cristãos querem ser melhores do que Jesus. Sim, com certeza, Jesus sempre atraiu os pecadores. Por quê? Porque os pecadores não queriam mais continuar pecadores. Numa reunião com Jesus, aquelas pessoas não continuavam as mesmas. Aquelas pessoas se rendiam a Jesus, reconheciam que precisavam de Jesus, que precisavam de salvação, reconheciam o seu pecado. Mas o que tem acontecido hoje? Tem vindo esse discurso de uma inclusão que as pessoas podem continuar vivendo as suas vidas pecaminosas e nós precisamos aceitar isso, acolher isso e ainda colocar
essas pessoas no nosso ciclo de amizades íntimas. Amados, não é assim, não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Veja o que a Bíblia nos ensina. Que nós viveríamos um tempo terrível, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. A gente às vezes pensa somente na perseguição física, vamos dizer assim, mas existe uma perseguição, amados, sobre o nosso posicionamento. Quando nós nos posicionamos na verdade de Deus, em viver de uma maneira santa, justa, reta, quando nos posicionamos assim, nós somos perseguidos. Perseguidos pelo nosso posicionamento, perseguidos pela nossa opinião, perseguidos por nos firmarmos em Cristo Jesus, por levarmos uma vida reta, somos perseguidos por isso. E esse tipo de perseguição não tem vindo com a morte física, por exemplo, para nós que vivemos aqui no Ocidente. Não tem vindo com a morte física, mas tem vindo tentar aniquilar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. De que forma? Dizendo, você se diz cristão, mas você exclui pessoas? Você se diz cristão, mas você não acolhe? Cristo é misericordioso. Jesus Cristo, ele acolhe. Sim, com certeza. Mas as pessoas que chegam até Cristo, elas não permanecem as mesmas. E qual que é o discurso de hoje? As pessoas chegam até nós e elas elas podem, né? O discurso é que elas podem continuar as mesmas pessoas vivendo as suas práticas pecaminosas e nós ainda temos que aceitar isso de uma forma tranquila, como se fosse a coisa mais comum do mundo. E não é, amados. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. E aí, se nós temos esse posicionamento, o que o mundo vai falar de nós? Que nós somos insensatos, que nós somos intolerantes. Esse é o discurso do mundo. Nós vimos ontem, o devocional de ontem, falando sobre a sabedoria de Deus. Eu até mencionei um pouco sobre a sabedoria de Deus sempre nos chama para uma vida de comunhão. Isso é verdade. A sabedoria de Deus sempre nos chama para uma vida de comunhão, mas comunhão no mesmo Espírito. Quando nós lemos a carta aos Efésios, lá está escrito, tenham uma só fé, o mesmo Espírito. Ou seja, como que nós vivemos em comunhão? Alinhados com a mesma fé, com a mesma visão, com a mesma crença, com os mesmos valores. Não tem como viver em comunhão com valores diferentes, com crenças diferentes, com espírito diferente. Nós vimos ontem, o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. E nós temos vivido um tempo, amados, em que nós precisamos nos posicionar. Ainda que sejamos taxados como intolerantes, ainda que sejamos taxados como cruéis. Cruéis são esses que são amantes dos prazeres dessa vida aqui, são soberbos, são gananciosos, egoístas, avarentos, não têm amor pela família, não têm domínio próprio. Esses sim, eles são os cruéis. Mas eles estão tentando dizer que nós, que nos posicionamos numa vida justa, santa e reta em Cristo Jesus, é que somos os cruéis. Mas a gente precisa estar preparado para viver esses tempos difíceis. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior, e a Bíblia já nos fala isso. A Bíblia já nos ensina isso. Quando nós lemos a continuidade desse texto aqui, vai falar sobre a característica desses homens que nós já vimos que são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, que têm aparência de serem piedosos, ou seja, eles se dizem religiosos, mas na verdade eles não são, só são da boca para fora. A Bíblia diz que eles têm a mente depravada e que eles são reprovados na fé. Eles não irão longe, porém, como ele faz um exemplo ali, trazendo o exemplo de Janes e Jambres lá no Antigo Testamento que se opuseram a Moisés. Aí ele diz, assim como Janes e Jambres, eles se opuseram, a insensatez deles se tornará evidente a todos. A todos. E eles vão de mal a pior. Quando nós lemos a continuidade do texto, vai dizer, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu, no verdadeiro evangelho, permaneça na palavra de Deus. Amados, e essa é a exortação e o conselho de Deus para nós. Sabe, que eu e você, nós possamos entender
a vida com Deus e a vida de comunhão com as pessoas, amados. Deus nos chama para uma comunhão no mesmo espírito. Nós vamos nos relacionar com todo tipo de pessoa. Não tem como a gente viver numa bolha. Isso não existe. Nós vamos nos relacionar com todo tipo de pessoa que tem crenças diferentes das nossas, que tem entendimento completamente diferente do que nós temos. E isso é normal. No mundo é assim. Nós vamos nos relacionar com vários tipos de pessoas. E o nosso papel é demonstrarmos sempre o quê? Respeito, amor, compaixão. Mas agora, para intimidade, amados, o que Deus trouxe ao meu coração é sobre essa vida de intimidade, relacionamento, amizade íntima. Não queira, sabe? Abra mão mesmo. Deixe ir aquelas amizades que ao invés de te aproximarem de Deus, elas te afastam de Deus. Aquelas amizades que ao invés de elas estarem firmadas no poder e na suficiência de Cristo Jesus, elas têm apenas uma aparência de piedade, mas elas negam o poder de Deus. A Bíblia diz: afaste-se desses também. Sabe, tem muitos e muitos cristãos se desviando, outros tendo uma fé enfraquecida, porque têm alimentado relacionamentos no seu rol de intimidade, relacionamentos com pessoas assim, egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, sem domínio próprio, precipitados, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres desse mundo aqui do que amigos de Deus. Pessoas cristãs que estão tentando se firmar no Senhor, mas alimentam esse tipo de amizade com essas pessoas que têm aparência de piedade, ou seja, se dizem cristãs. Sabe aqueles irmãos que, na verdade, não são irmãos? Sabe aquele joio que está no meio do trigo? Amados, a gente precisa ter discernimento e a gente precisa ser ousado na nossa vida. Porque por muitas vezes as pessoas não terem coragem de se posicionar firmemente em Deus, elas prejudicam a sua própria caminhada. Quantas pessoas, quantos irmãos em Cristo que de fato querem caminhar com Cristo, mas alimentam aquelas amizades que estão ali só para trazer lixo do mundo, só para trazer conceitos errados, só para negar o poder de Cristo Jesus. Seja ousado, não tenha medo, afaste-se desse tipo de amizade. Tipo de amizade que tem aparência de piedade, mas nega o poder de Cristo Jesus, afaste-se. Não seja dominado pelo medo. Não seja dominado pelo engano. Afaste-se mesmo, amados. Nós temos vivido tempos difíceis e nós precisamos nos posicionar. Precisamos estabelecer uma vida em que o centro, o alvo da nossa vida é Cristo Jesus. E mais do que nunca, os relacionamentos, e aqui estou falando de relacionamento íntimo, amizades, aquelas que nós abrimos o nosso coração, aquelas que nós falamos sobre a nossa vida, compartilhamos sobre a nossa vida, amados. Não tem como nós compartilharmos, abrirmos o nosso coração com pessoas que não estão no mesmo espírito que nós. Não tem como, amados. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Porque tem muitas e muitas pessoas que estão aí somente usadas pelo inferno para desviar os filhos de Deus, para tentar enganar os filhos de Deus. Que eu e você nós possamos nos firmar na verdade da palavra. Que eu e você nós possamos permanecer no nosso propósito em Cristo Jesus, caminhando em amor, em fé, em paciência, em perseverança, independente das perseguições, que nós possamos perseverar na suficiência de Cristo Jesus. Ah, amados, que eu e você sejamos encorajados hoje. Sabe, o Senhor quer nos encorajar a viver de fato a verdadeira fé em Cristo Jesus. Nós lemos aqui, nós vimos muitos, né? As primeiras características ali no versículo 2 diz: os homens serão egoístas,
avarentos, ou seja, pessoas que só pensam em si mesmas e que só pensam no dinheiro. Pessoas assim, nós devemos nos afastar. Elas se dizem cristãs, elas têm aparência de piedade, mas elas negam o poder de Cristo Jesus. Pessoas que não têm domínio próprio, veja que diz ali, caluniadores, sem domínio próprio, precipitados, traidores. Quantos e quantos que se dizem cristãos e vivem assim? E a Bíblia nos ensina, nos aconselha, afaste-se desses também. Por quê, amados? Porque conviver intimamente com pessoas assim acaba enfraquecendo a nossa própria fé. Você já viu aquelas amizades íntimas que ao invés de trazer encorajamento, trazer palavras de vida, trazer uma palavra de exortação quando é necessário, uma palavra de correção, aquelas amizades que ou vêm com bajulação, que daí é outra característica dessas pessoas, tem muito disso de bajulação, ou vem com bajulação, ou vem tentando sempre te arrancar da suficiência de Cristo Jesus, te tirar da vida de caminhada com Deus, dizer para você não tem nada a ver isso daí, você pode continuar vivendo assim, não tem problema não. Você já viu essas pessoas? E quantos, amados, infelizmente, quantos líderes nós vemos assim? Líderes dando conselhos que parece mais conselho demoníaco do que um conselho da palavra de Deus. Ah, amados, que eu e você, nós comecemos a nos posicionar, a não aceitar esse tipo de relacionamento na nossa intimidade. Eu sei que tem algumas pessoas que não concordam comigo, mas eu estou falando da palavra. Aqui é o que a palavra nos diz, que nós viveríamos tempos tão difíceis em que os crentes, aqueles que se dizem crentes, aqueles que têm aparência de piedade, eles seriam pessoas tão terríveis que nós deveríamos nos afastar deles. Que nós não deveríamos ter intimidade com essas pessoas. Para quê? Para que a nossa caminhada de fé não seja prejudicada. Para que a gente não entre nessa torrente de engano, de mundanismo que nós temos visto. Quantos e quantos sendo enredados por essa torrente do mundanismo, do engano, dessa inclusão que não existe, que não é bíblica. Amados, nós exercemos misericórdia para com todos, compaixão para com todos. Mas lembra de um devocional que eu compartilhei aqui com os irmãos daquele texto de Judas? Tem pessoas que nós devemos ter misericórdia com temor. Depois você lê lá em Judas. Ter misericórdia com temor de Deus, odiando até a roupa contaminada pelo pecado. Ou seja, tem coisas que nós vamos ficar assim de longe. Não vamos chegar perto, não. Por quê, amados? Porque os tempos são difíceis. Os tempos são terríveis. E nós precisamos aprender a nos posicionar na suficiência de Cristo Jesus. Então eu quero encorajar você a trazer para perto, a permitir aquelas pessoas que possam ouvir o seu coração, o clamor do seu coração, que você tenha a liberdade para conversar, pessoas que de fato estão firmadas em Cristo Jesus, pessoas que de fato querem estender a mão para te ajudar, querem estender a mão para te levantar, querem liberar palavras de vida, não pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmas. Não pessoas que estão preocupadas somente com o dinheiro, com a ganância, com fama, com poder, com status, não. Mas pessoas que de fato estão caminhando com Cristo. Pessoas que testemunham, que você vê a vida delas é uma vida de transformação, é uma vida de crescimento, é uma vida de amadurecimento. Ah, amados, que eu e você, nós possamos nos posicionar assim, nós possamos pedir sabedoria e discernimento a Deus. Porque nós temos vivido tempos extremamente difíceis, terríveis, como a Bíblia diz. E amizades nesse tempo, amados, amizades nesse tempo, genuína, verdadeira, não tem sido nada fácil, nada fácil. E nós não podemos aceitar essa desculpa, como eu mencionei no início do áudio. Ah, mas Jesus, ele sentava com os pecadores, mas os pecadores eram transformados. Jesus não era influenciado pela vida pecaminosa daquelas pessoas. Eram aquelas pessoas que eram influenciadas pelo poder e pela santidade de Cristo Jesus. Não é o que nós temos visto hoje. Essas pessoas que vêm
cristãos que vêm com esse discurso dessa inclusão, eles por acaso têm sido fonte de transformação na vida dos pecadores? Ou eles é que estão sendo influenciados, eles que estão vivendo como se fossem ímpios, eles que acabam sendo moldados pelos prazeres do mundo? Por isso que a gente tem que ter sabedoria e discernimento, amados. A gente não pode seguir qualquer discurso por aí, não, só porque tá com o nome de cristão e nós vamos seguindo achando que, falou bonito, falou de Cristo. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós aqui encorajamos, amados, leiam a palavra, meditem nas escrituras, estudem as escrituras sagradas, leiam a Bíblia, para que a gente possa conhecer. Olha aqui, amados, é um conselho de Deus. É um conselho de Deus que nós devemos nos afastar das pessoas que se dizem cristãs, que têm aparência de piedade, mas elas continuam vivendo de uma forma ímpia, pagã, mundana. Elas negam, porque quando elas continuam a viver de uma forma mundana, elas estão negando o poder de Cristo Jesus, porque Cristo nos capacita para uma vida santa, justa, reta. Nós já vimos isso quantas e quantas vezes aqui nos nossos devocionais. Então, que eu e você, nós possamos nos posicionar nesse tempo em que estamos vivendo com ousadia, sem medo, amados. O perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. Nós não precisamos nos preocupar em ficar, como é que eu posso dizer aqui, em separar. Eu já até falei em outro áudio sobre isso, em separar o joio do trigo. Quem faz isso é Deus. Mas nós precisamos ter discernimento do Senhor para que nós não fiquemos nos relacionando intimamente com o joio, né? Deixa que Deus vai separar o joio do trigo, mas nós precisamos alimentar uma comunhão saudável com irmãos de verdade, aqueles que de fato vivem pelo poder, pela graça e pela suficiência de Cristo Jesus. Aí sim, aí a caminhada é de alegria, de satisfação, aí um é suporte para o outro, um é ajuda para o outro, um vai encorajando o outro, um vai liberando palavras de correção para o outro, porque na amizade verdadeira cristã existe correção, existe alinhamento. Às vezes a gente precisa sentar com aquele nosso amigo, com aquela nossa amiga e ter uma conversa séria. Ei, você tá agindo assim, mas não funciona desse jeito. E às vezes nós precisamos ouvir também daqueles amigos genuínos. Ei, você está vivendo assim, mas não funciona assim no reino de Deus. Preciso te alertar nisso. Sabe, amados, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento. Relacionamentos saudáveis que nos fazem crescer, que nos fazem avançar na caminhada cristã. Esse é o tipo de comunhão saudável que a Bíblia nos ensina e nos encoraja a ter. Agora, trazer para nossa intimidade pessoas que negam o poder de Cristo, continuam vivendo como se fossem ímpios, mundanos e ainda tentam nos levar nessa torrente, nos levar nesse caminho de perdição, não. Aí nós devemos nos afastar. E a Bíblia nos dá esse conselho, esse encorajamento. Que eu e você possamos viver assim, amados, em nome de Jesus. Talvez alguém diga, Catiane, se eu me posicionar assim, não vai sobrar ninguém, vou ficar sem amigo. Você tem o melhor amigo, Jesus. Às vezes nós podemos nos relacionar com todas as pessoas, mas vamos abrir de fato o nosso coração e recebermos o encorajamento ali, no nosso secreto, no nosso tempo com Deus. Por isso que eu falei, amados, nos relacionar nós vamos com todas as pessoas, sempre respeitando, amando, encorajando, mas relacionamento íntimo, de abrir o nosso coração, de se tornar aquela comunhão, aquela aliança, tenha cuidado. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor e siga o conselho da palavra de Deus. Não fique alimentando alianças que, ao invés de te encorajar, elas te levam para longe de Deus, que ao invés de elas te encorajarem a viver uma vida santa, justa e reta pelo poder e pela capacitação de Cristo Jesus, elas vão te afastando do caminho da justiça e da santidade. Fuja desse tipo de amizade, desse tipo de relacionamento. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelo teu conselho, obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração
pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos dê coragem para nos posicionar firmemente em fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, que nós não sejamos dominados pela covardia, pelo medo, pelo contrário, que nós sejamos dominados pelo Teu Espírito, pelo poder que vem do Teu Espírito. Pai, nos dá discernimento para compreendermos aquelas pessoas que o Senhor mesmo tem trazido para caminhar ao nosso lado e aquelas que nós precisamos nos afastar, que ao invés de ser bênção para a nossa vida, vão ser pedra de tropeço. Nos dá sabedoria, discernimento, nos ajuda nessa questão de relacionamentos. Pai, nós temos visto um tempo tão difícil, tão trabalhoso, porque as pessoas de fato são egoístas, estão extremamente presunçosas, arrogantes, sem domínio próprio, precipitadas, e nós precisamos da sua ajuda, da sua capacitação, do seu poder. Pai, nós pedimos para que o Senhor mesmo conduza a nossa vida, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos ajude a viver de uma forma firmada em Ti, revelando, manifestando a Sua vida, e nos dê discernimento sobre os relacionamentos, sobre as amizades, Pai. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor e o quanto queremos viver para a sua glória. Nós queremos que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas amizades sejam de fato para a sua glória, para revelar a vida de Cristo, para manifestar o poder de Cristo. É isso que nós queremos. Então nos ajuda a vivermos assim e nos dá coragem e ousadia para vivermos assim, independente do que vão falar de nós, independente do que as pessoas vão dizer, que nós possamos nos posicionar firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, independente das perseguições, das calúnias, do que possa vir contra a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.